Sou da igreja, boa paz do Senhor. Amém. Bem, hoje é o dia 14 de março de 2021 e nós vamos estudar a lição, os animais que os israelitas podem e não podem comer. O verbo comer é um verbo que vai aparecer várias vezes aqui no texto. E a intenção desta nossa lição é estudarmos estas regras que foram passadas para Israel, que nesse período está se tornando a nação de Deus. Então ela tem alguns distintivos, algo que vai fazer diferenciá-la das outras nações. E o estudo do capítulo 11, que é o capítulo que fala a respeito dos animais que se podem comer e não se podem comer, é um estudo que envolve uma série de perspectivas que podem ser tomadas como base para fazer a análise do texto. Dentre essas, nós podemos destacar, existe aquela perspectiva em que, inclusive, os rabinos, de certa forma, até em boa parte, na época pré-cristã e alguns até contemporâneos, eles adotavam essa perspectiva como sendo aquela perspectiva de que ninguém tem condição de saber quais as razões pelas quais Deus deu essas ordens em relação a esses animais e, por conseguinte, é obedecer e ponto final. Então aí, isso de várias formas foi passado para a nação de Israel e eles foram tendo como base o seguinte: Deus deu essas ordens e ponto final, obedeçamos e acabou a conversa. Existem outras formas de análise do texto que vão, por exemplo, dar a esses textos o sentido de ser analisado pela perspectiva cultural, ou seja, que alguns desses animais, ou parte dos que são citados, eram envolvidos nos cultos das religiões pagãs e, com base nisso, Israel, para se distinguir dessas nações, deveria se abster de comer esses animais e até mesmo entrar em contato com eles, principalmente na forma de cadáveres. Uma outra opinião em relação a isso, um terceiro ponto, seria a questão da higiene, ou seja, que alguns desses animais, por questões de higiene, deveriam ser evitados pelo fato de eles poderem contribuir para trazer enfermidades e coisas assim. Como o caso dos abutres, que comem carniças. Então, isso seria uma forma de analisar o texto da perspectiva da higiene. E a quarta perspectiva é a perspectiva simbólica. E essa perspectiva é uma interpretação que diz que essas leis alimentares elas veem o comportamento e os hábitos dos animais limpos como ilustrações vivas de como o israelita justo deve se comportar, enquanto os impuros representam os homens pecadores ou os gentios, fazendo a distinção entre uma coisa e outra. Bem, esse tipo de posicionamento é adotado por alguns judeus pré-cristãos e também foi defendido por alguns comentaristas recentes. E nós temos que alguns chegaram até o ponto de fazer uma alegorese desses textos e tentar achar sentido até mesmo naquilo que são os elementos distintivos desses animais. Então, por exemplo, Aristeas, ele sugeriu que o ruminar tornava um animal limpo porque lembrava aos homens de meditar na lei de Deus. Então, ruminar tinha a ver com meditar na lei de Deus. É uma interpretação alegórica que, dentro da perspectiva dessa quarta posição de simbolismo, ela simplesmente perde de vista e aí abre espaço para a subjetividade. Então, serão tantas as interpretações quanto criativos forem os intérpretes. Bem, então nós temos
algumas contribuições que são dadas dentro do estudo do capítulo 11 de Levítico, que nos podem colocar, né, num modo de interpretação que faça jus ao texto e, ao mesmo tempo, projete esse texto dentro da perspectiva mais ampla da Escritura e do desenvolvimento da revelação progressiva, ou seja, o Novo Testamento. E o Novo Testamento vai dar exatamente a matriz disciplinar necessária para que nós entendamos qual o objetivo destas distinções feitas entre os animais. São dados os animais em 3 esferas: os que voam, os que estão sobre a terra e os que estão no mar ou nas águas dos rios. Tá? Então são as 3 dimensões. E isso está obviamente vinculado com Gênesis 1, a criação. Tá? Sendo assim, nós percebemos que esses animais recebem esse aspecto distintivo após a queda, né? E a queda vai ser então o divisor de águas para que haja essa distinção e essa mudança e essa classificação. Ou seja, Gênesis 3 é a base para que nós possamos compreender Levítico 11, né? Porque ali nós temos a serpente que vai fazer um trabalho, e esse trabalho, né, de tentar os nossos primeiros pais e levá-los a transgredir a lei de Deus, faz com que a criação receba a maldição. Só escapam da maldição Adão e Eva por uma grande misericórdia de Deus. Mas a terra foi amaldiçoada, os animais foram amaldiçoados, e aí, quando nós vemos aqui Levítico 11 fazendo essa distinção, então esses animais que no princípio, quando Deus criou, o que Deus disse ao criar todas as coisas? Na narrativa da criação, qual é a frase repetitiva que caracteriza cada ato criativo? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Então, se toda a criação é boa, por que essa distinção? Tá? Essa distinção vai fazer, obviamente, deixar uma matriz para que haja uma separação, para que vocês vejam o limpo e o sujo, o aprovado e o não aprovado, o agradável e o abominável. Isso vai fazer projetar uma matriz em que a gente vai ver que a intenção, na realidade, é fazer de Israel ser uma nação distinta dos povos dentre os quais Deus tirou Israel. Quando isso acontece, o que vocês observam na questão de como esse capítulo vai poder nos ilustrar, como isso vai afetar, de certa forma, como isso vai afetar, tá, a vida de Israel em relação à vida dos gentios. Tá? A obediência à lei de Deus, em todos os seus, de todas as suas prescrições, vai fazer com que Israel se distinga das outras nações e seja uma nação santa, ou seja, separada das nações e dos seus costumes. E é exatamente o que nós vamos ver. O capítulo 11 inaugura, vai prestando atenção aí para as próximas aulas, né? Que eu não vou estar aqui numa delas, né? Na próxima. Então, esse capítulo 11, ele vai inaugurar esses fatores distintivos de Israel em relação às outras nações. Tá? Então, vocês vão ver que as leis são dadas com base em revelações novas de Deus. E outros aspectos dessa lei são compostos de ordens que contrariam as práticas das nações. Quando surge, por exemplo, o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, isso é dado quando? Numa época em que não existia isso como prática entre as nações? Ou já existia e Israel viu em vívidas cores e viveu num ambiente em que isso era praticado como norma? Vamos lá, gente. Interativo.
já existia. O Egito, lembra que nós falamos do Egito? O Egito era um antro, era um centro de idolatria. Todo o Egito era um centro de idolatria. Canaã, da mesma forma, para onde eles estão indo, era um centro de idolatria. Então essas ordens dadas por Deus, elas eram tanto antecipativas na sua perspectiva, porque elas visavam aquilo, o ambiente sociocultural em que Israel viveu, como também projetava e dava uma base para que eles se comportassem no ambiente onde eles seriam introduzidos. Tanto é que Deus diz, quando chegarem lá, vocês não derrubem os seus altares e acabem com aquelas divindades, para que elas não vos sirvam por laço. Esta prescrição, então, do decálogo, dos 10 mandamentos, não é uma revelação baseada em algo que nunca existiu, mas uma revelação baseada em fatos que já existiram. Tá? Então, agora vocês viram que como o Egito se comportava e qual foi a sentença que eu dei para eles em face à sua idolatria. Vocês viram isso? Agora não tereis outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da terra da casa da servidão. Tá? E também projeta isso para o ambiente em que vocês estarão sendo introduzidos nele. É um ambiente de idolatria, é um ambiente em que vocês devem preservar este mandamento que eu estou dando, de me terem como seu único Deus verdadeiro. E não façam imagem de escultura. Tinha no Egito? Muitas. E então Israel ia ser o que? Distinto das nações. Estas ordens, então, são dadas a Israel com o objetivo de fazê-los distintos das nações pagãs. Tá? Então, essas ordens relativas ao comer animais e não comer animais, o que podiam comer ou não podiam comer, elas estão vinculadas exatamente a esse parâmetro em que o que se assemelha, né, o que se assemelha à serpente, né, então ali a serpente passa a ser o elemento que vai trazer a maldição para toda a criação. A criação está sob maldição, a terra está sob maldição. Sendo que a criação está sob maldição e a terra está sob maldição, o que vai ocorrer? Né? Os animais agora vão ser distintos entre um e outro. E vocês vão ver que a partir da escolha de Israel, o que nós teremos até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós teremos 2 povos distintos. Quais são eles? Israel, por um lado, que tem o Deus verdadeiro, o culto verdadeiro, leis verdadeiras procedentes do Deus verdadeiro. E os pagãos, tá? Os gentios, são os não israelitas, que são aqueles que têm os seus costumes imundos, com as suas práticas imundas, que não têm regras, né? E então esses povos que seguem os outros deuses, eles são a imundícia. Esta mentalidade é que vai ser construída e vai ficar patente e latente até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como os judeus veem o mundo? Como os judeus verão o mundo? Verão sempre. Nós somos a nação de Deus, nós somos o povo escolhido, nós somos a nação santa, pura, imaculada, tá? Desde que obedeça à vontade de Deus. Vocês observem bem que lá o cativeiro babilônico e também aquela deportação que houve na época da invasão assíria, né? Tudo ocorreu porque Israel se assemelhou às outras nações. Se assemelhando às outras nações, teve a mesma fatalidade de juízo que Deus imprimiu. As outras nações também imprimiu esse juízo, né? Deus decretou esse juízo a Israel e também a Judá, que depois, na divisão do reino, primeiro cai Israel, depois cai Judá mais à frente. Então essa distinção fica na mente dos israelitas e depois dos judeus até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o turning point aí, o ponto de virada. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer o quê? Vai fazer com que, tá, não haja mais distinção entre gentio e judeu.
não haja mais essa distinção dentro da raça humana de gente impura e gente pura, da perspectiva simplesmente étnica e relacional com Deus, do pacto e da aliança. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Israel é uma aliança posterior a uma outra aliança que diz que Deus se relacionaria não só com um povo, uma nação dentre as nações, mas com todas as famílias da terra. E qual é esse pacto que antecede a aliança feita do pacto mosaico? A aliança com Abraão. Esta aliança iria vigorar. Quando Jesus vem, faz o quê? Ele inaugura essa nova aliança, sendo ele a ponte, o meio, né, e o modo através do qual todas as nações da terra seriam benditas no pai Abraão. Está percebendo o que eu estou dizendo? Então, o que acontece? A maldição que cai sobre a terra não pega, de certa forma, diretamente aos nossos pais, porém, causa essa divisão entre puro e impuro, entre gentio e israelita, ou depois gentio e judeu, e esses dois povos são antagônicos, e isso vai ficando até a época de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando ele vem para reverter isso e fazer com que a bênção de Abraão seja agora disponibilizada para todas as nações do mundo, o que ocorre? Há uma ampla aceitação ou uma resistência ferrenha por parte dos judeus, que não entenderam o projeto de Deus? Hein? Uma resistência, né? É uma resistência. É exatamente por isso que você vai ler no encontro da samaritana com Jesus, o escândalo, Jesus se encontrando com a mulher, e depois encontra com a samaritana, e depois pedindo para beber água numa vasilha de uma mulher samaritana. Tudo vai estar vinculado a isso aqui, que a gente vai ver. Essa qualificação de puro e impuro, de gente santa e gente pura, da perspectiva pactual apenas, vai deixar de existir quando Cristo vem e abre espaço para todos, gentios e judeus, participarem de um mesmo corpo e de um mesmo pacto e entrarem por uma única porta de salvação para se tornarem a nação santa. Tá? Então a nação santa hoje é composta de gentios e judeus. Isso nos dá então uma matriz para nós entendermos que esta qualificação de animais puros e impuros, elas simplesmente vão apontar para o que na realidade estaria sendo vivido do ponto de vista moral, do ponto de vista relacional com Deus. Os participantes da aliança são os puros, os não participantes da aliança são os impuros. Daí são os abomináveis gentios, em contraposição aos desejáveis israelitas. Tá? Outro aspecto que a gente vai ver no finalzinho do capítulo, estou sintetizando, tá, para vocês terem uma ideia, e depois a gente vai fechar com como isso é visto mais claramente no Novo Testamento. Mas está dando para acompanhar o raciocínio? Então a ideia é exatamente fazer o quê? Que Israel nutra essa consciência de distinção em relação às demais nações. Daí as demais nações são impuras e eles são puros. Essas leis aqui, elas vão sempre lembrar aos israelitas, todas as vezes que eles comiam de acordo com um parâmetro estabelecido por Deus, isso viria lembrá-los de quê? Da redenção que eles obtiveram saindo do Egito, e agora nós estamos comendo só esse tipo de alimento porque nós estamos numa relação com Deus. Então, a comida vai se repetir quantas vezes? Todos os dias, né? Eles têm que comer. Então, todas as vezes que eles vão ali dar graças e comer, se alimentar, o que está à mesa para comer, vai sempre lembrar que eles são um povo diferente, que eles são um povo separado, que eles são um povo santo. Então, o objetivo de apresentar uma lição diária para eles, em que eles vão sempre, ao estar à mesa comendo, eles vão ter essa noção de que eles são uma nação separada, de um povo separado, e esse povo está exatamente dentro
de uma aliança com Deus, porém essa aliança é transitória e não é final. Tá? E não é final. A descontinuidade, então, dessas práticas aqui, elas vão ocorrer exatamente quando vem o Senhor Jesus Cristo. Ele inaugura essa nova era, que é a era da igreja, que é a era da nova nação, né? É uma nação multinacional, é uma nação multiétnica, é uma nação composta de gentios e de judeus, é uma nova nação que não vai trazer para dentro dos seus costumes, das suas práticas, essas distinções que foram feitas por conta de um pacto transitório, daí só valerem para os israelitas enquanto estão na velha aliança, no velho pacto, no pacto mosaico. Quando Cristo inaugura o novo pacto, aí todos os que entram no novo pacto passam agora a não ter mais obrigações em relação a essas prescrições que são temporárias. E não, preste atenção, e não uma desobrigação com aqueles aspectos morais eternos da lei de Deus. Cite algum aí que não sofre descontinuidade. Princípio da lei de Deus que não sofre descontinuidade e que é reiterado no Novo Testamento. Veja o decálogo. Que vale ou que não vale? Hein? Todo o decálogo. Percebe? Não matarás, não furtarás. Está reiterado no Novo Testamento? Então, tem continuidade ou descontinuidade? Continuidade. Não dirás falso testemunho. Continuidade ou descontinuidade? Esses princípios morais que estão na lei, eles são eternos. Guarda do sábado, na perspectiva do Antigo Testamento, que foi dado a Israel. Continuidade ou descontinuidade? Pode falar com segurança. Continuidade? Não. Descontinuidade. Na mesma perspectiva do Antigo Testamento, descontinua, não continua. Tá? Porém, o Novo Testamento faz o quê? Ele ressemantiza esta forma de guardar o dia, tá? E esse dia se transforma no domingo, que é o dia do Senhor, no Novo Testamento. Então aí há uma ressemantização. E essa ressemantização faz que haja uma descontinuidade e ao mesmo tempo uma ressemantização deste modo de celebrar o dia do descanso, o dia do Senhor, que passa a ser o dia do Senhor. Tá? Então aí vocês vão percebendo. Então há valores morais, há valores éticos dentro da... O que nós poderíamos dizer que na realidade é a guarda do sábado, mas não na perspectiva do Antigo Testamento. Aí sim da perspectiva do Novo Testamento, que assume uma nova forma totalmente diferente, em que o que Jesus traz para mostrar qual é o valor e a significação desse dia, tá? E inverter aquilo que estava invertido de respeito a valor na época do Novo Testamento. Qual era a inversão que acontecia? Que o homem foi feito para o sábado, e Jesus veio fazer uma inversão e mostrou o quê? Pode curar no sábado? Ele podia, segundo o judeu, não podia nem curar no sábado. Jesus veio e ensinou que pode curar no sábado? Pode comer no sábado? Né? E aí você observa bem o que? Então aí uma ressemantização em que Jesus mostra o verdadeiro sentido do sábado, do Shabat. Sábado, na realidade, não é o sábado da folhinha, é o Shabat, é o dia de descanso. Qual é a meta? Qual é a prioridade? O homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? O sábado foi feito para o homem. Os judeus entendiam que os homens foram feitos para o sábado. Daí o sábado era um elemento tão sagrado que tudo se relativizava. Está dando para entender bem? Tá? Então, é exatamente por essa perspectiva mais ampla que nós vamos estudar a lição de hoje. Esses animais, sendo distinguidos entre puros e impuros, limpos e não limpos, não tem critério científico para essas classificações. Nós já estudamos bem aí grandes
comentaristas são Gordon Venham, e também nós temos problemas com essa lista de animais que são colocados aí. 40% dessa lista aí, ninguém até hoje sabe exatamente que tipo de animal era o que está se referindo aqui na Bíblia. Então, um intérprete chegou a dizer: quem dá sentido a esses animais, cujos termos que designam, não é, são termos que ninguém tem conhecimento nem filológico, nem botânico não é, nem biológico, né, para poder fazer a classificação, né, a fauna. Eu tenho um bom livro sobre fauna lá, que se tornou assim uma espécie de livro padrão, né, a fauna e flora da Bíblia. Então, o Gordon Venham chegou: olha, quando eu vejo que não há consenso entre os eruditos, eu sigo essa norma que foi colocada no livro Fauna e Flora na Bíblia. Pronto. É o melhor livro que tem falando a respeito disso e identificando todos os animais que são citados na Bíblia. Mas alguns mesmo, 40% desses animais aí são indiscerníveis. Que animais são esses? Ninguém tem uma precisa ideia de quais eram, porque são chamadas Rapax legomena, vamos falar o termo certo, Rapax legomena, que são as palavras que ocorrem uma única vez na Bíblia, ou no Antigo Testamento, nesse caso. Aí você não tem em outro lugar, você não tem como comparar. Algumas palavras acontecem num texto, acontecem no outro. Então aí você tem como identificar, mas uma que só cita o nome e não aparece mais em lugar algum, você não tem uma referência, então não tem como descobrir qual é o sentido daquele. Aí o intérprete disso que colocam aí é pura adivinhação. Então eu acho muito interessante. Bem, mas no mais a gente tem como seguir uma lista e é o que nós vamos fazer para estudarmos a lição de hoje. Bem, o que eu queria dizer em relação à lição praticamente é isso aí. E agora vamos aqui às nossas perguntas. Os animais que os israelitas podem e não podem comer. A primeira pergunta é a seguinte: quais os critérios que Deus usou para falar aos filhos de Israel que animais eles poderiam comer? Quais os que Deus disse que eram imundos? Tá? Eles não eram imundos em si. Como é que você prova isso? Hein? A criação, aí depois o apóstolo Paulo vai retomar isso e vai dizer isso de modo muito claro, né? Na realidade não tem nada imundo em si. Tem imundo aquele que a considera como imundo. Tá? Mas o critério que Deus estabelece aqui é exatamente o critério para que Israel discirna: eu quero que vocês comam isso e não comam aquilo. Tá? Pronto. E os critérios são dados ali. Ok? Então esses critérios é que são seguidos pelos israelitas, porém a ideia mais ampla nós vamos ver e aprender no Novo Testamento, que vai, na verdade, colocar todos os animais na perspectiva da criação. Tá? Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pronto, então não escapa nada que não seja de Deus. Então, se a criação é boa, ela continua boa, a despeito da maldição. Aí, isso vai mudar os hábitos da igreja no Novo Testamento. Jesus vai dizer isso e os apóstolos vão reafirmar também isso. Ok? Isso é bom, o que eu estou falando para vocês é muito bom, porque às vezes você encontra hoje crentes que, se você botar um filezinho daquele, não posso nem pensar nele agora, né? Aquele filezinho assim de porco, né? Acebolado, né? Para ele aquilo ali é um escândalo, ele não come de jeito nenhum, e diz que é crente de igreja evangélica contemporânea, né? Mas não é crente envolvido e compromissado com o Novo Testamento, né? Nós vamos ver daqui a pouco que isso foi o grande problema na igreja nos tempos primitivos, tá? Sim. Eu acho que foi através desse versículo aí que surgiu os veganos, né? Ah, sim. Eu acabei de... Então aqui, isso aí, vegano é uma estratégia para gastar menos também. Ô Luciano, você está aí, nada de respeito, nada de respeito. É aquele rapaz lá da Austrália. É ele mesmo. Ele é que é o vegano. Então, vamos ver aqui a primeira pergunta, vamos ver quais são os critérios que Deus fala para sejam distinguidos os animais e o que era imundo e o que era puro.
Então vamos ver aqui. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, vamos ler aqui. Eu vou seguir aqui uma versão bem simples. Ok, vamos ver aqui, revista corrigida. Tá boa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes. Então vocês têm aqui, sempre começa o texto com aquela famosa expressão, vaiadaber. Temos um vav consecutivo e um verbo no imperfeito. Então, vaiktol, no piel, diber. Então, vaiadaber Adonai, aqui temos Yahvé, ou falou Yahvé, ou falou Javé, El Moshe, El, preposição Moshe, para quem Deus fala, Ve'et Aharon, e a Arão, Lemor, dizendo, Alehem, a eles. Então aí vocês veem, estas ordens aqui, elas são dadas agora a Moisés e a Arão. Vocês perceberam que nós tivemos na aula passada, Deus se dirigindo diretamente a Arão. Tá? E agora vocês estão vendo aqui, Deus agora não só falando a Moisés, falando a Moisés e a Arão, tá? Porque Arão agora é o sumo sacerdote, ele está envolvido, ele está, sendo agora, foi empossado sumo sacerdote, então ele agora está numa posição de liderança e também numa posição em que ele vai colocar isso e vai deixar isso de um modo muito prático, vai transmitir isso para o povo. Então essa instrução diz muito, tem muito a ver com o sacerdócio. O sacerdócio precisa estar com essas instruções bem claras na sua mente. Daí diz, falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Então aí quais são os critérios? Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Então aqui está a regra, aqui está a norma. Qual é a norma? Qual é a norma? Unhas fendidas e fenda nas unhas, e a fenda nas unhas se divide em duas, né? Então ele tem, não é tudo junto, e remói, né? Faz aquele processo de colocar para dentro, colocar para fora, aquele processo só eles lá sabem fazer. Tá? Isso aqui diz, isto vós comereis. Então aqui é o primeiro critério, né? É um critério que Deus colocou, simplesmente para colocar. Então já começa aí esse aspecto da simetria ali na pata, né? O cavalo tem uma pata, mas não tem aquela simetria ali. Então aí ele não serve para ser comido. Então o critério é esse. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. Então tem que ter as duas qualidades, as duas características ao mesmo tempo. O camelo remói, que remói, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. Os árabes adoram camelo, viu? Para eles é comida de requinte. Comer camelo. O coelho, porém, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. Tá? E diz a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Então aqui, nós vamos só ver, já tem alguma ilustração aqui, né? Vocês vamos ver aqui a pergunta, aqui é do peixe, aqui da... Ok. Então aqui algumas espécies, né? Algumas espécies aqui que são apresentadas, né? Da lebre, do coelho.
são várias espécies que são apresentadas aqui. Então, esses são os animais que eles não podiam comer. Dentre esses que nós citamos, esse aqui é um dos que não podia ser comido. Tá? Hoje cai muito bem, né? Hoje cai muito bem. Os gentios estão na bênção, viu? Estão libertos disso. Coelhinho da mesa. Vai muito bem. Vai muito bem. Bênção. Então aqui vamos ver aqui. A pergunta vai até quais os versículos. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis o seu cadáver, estes serão imundos. Então, o que vocês vão perceber sobre a questão do status de pureza dos israelitas? Era um status maculável ou imaculável? Ou seja, a alimentação deles poderia fazer com que eles se tornassem impuros e, por conseguinte, tivessem afetada a sua relação com Deus? Yes, né? Sim. Isso vai projetar que a diferença entre o status obtido aqui é que nós temos aqui um status transitório. O status que pureza e impureza, da perspectiva das cerimônias do Antigo Testamento, impunham à nação de Israel e providenciavam para ela, é um status temporário que a santificação feita pelo sangue do Cordeiro na nova nação não se polui com, por exemplo, a alimentação, conforme nós vamos ver mais à frente. Está dando para entender? Então isso aqui está projetando para quê? Para um status que não é um status do qual você não possa se demover dele, é um status transitório de pureza, enquanto você está dentro dessa regra. Você quebra essa regra, come um porquinho e pronto. Você está contaminado, quebrou a sua relação com Deus. E aí então isso mostra a transitoriedade. Tá? Agora, quando você percebe o Novo Testamento, não tem algo que venha assim afetar por conta de dieta alimentar. Tá? O que nós vamos perceber aqui é que esse momento em que a nação de Israel está vivendo é um momento que está apontando, para algo bem superior que virá mais à frente. Tá? E esse mais à frente vem quando Jesus inaugura a sua igreja. Novo céu e nova terra vão ser o final. E nessa fase transitória é a nova criação que vai então voltar, de certa forma, a se alimentar num status até antes, com um privilégio que nem a primeira criação não tinha, né? Que os animais, a dieta alimentar dos nossos primeiros pais era uma dieta vegana, viu? Os nossos primeiros pais lá no Éden tinham uma dieta vegana, né? Era uma dieta só de frutas e legumes e árvores e coisas assim. Depois, e tudo isso era dado para os animais também se alimentarem. Os animais também não eram carnívoros. Eles comiam de tudo que era produzido em termos de frutas, em termos de erva verde da terra. Então há essa diferença. Aí o que acontece? Na época de Noé já há uma transição, no pacto noaico já há uma transição em que é permitido se comer carne, porém evitar o quê? O sangue. Isso entra na legislação mosaica, porém o que fica apenas na legislação da nova nação é que se coma de tudo, com exceção do que é sufocado. Isso foi estabelecido no concílio de Atos 15, do concílio de Jerusalém. Tá? Então Atos 15 é que eles podem comer de tudo, só não comam o que for sufocado. Tá? Mas mesmo assim isso não foi o fechamento da questão não, porque mais tarde vocês vão ver que ainda tinha judaizantes lá que perseguiam os cristãos gentios e forçando-os a querer se adaptar a esse tipo de regra alimentar,
Mas acabou hoje não existe mais isso, né? Não existe mais cristão também que quer que essas regras alimentares aqui vigorem hoje. Tem, mas não tem? Tem. E como tem? Tem muitos, milhões. Ok, segunda pergunta. Quais os animais que vivem nas águas e os israelitas podiam comer? Quais os que eles não podiam comer e nem tocar nos seus cadáveres? Então aqui nós temos os versículos 9 ao versículo 12. Temos: isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Então aí você tem, por exemplo, a figura de um peixe que tem escamas e tem barbatanas. Então aqui você tem as barbatanas e aqui você tem as escamas, tá? Então os peixes que têm escamas, os peixes que têm as barbatanas são as barbatanas dorsal mote, barbatana dorsal espinhosa, barbatanas pélvicas e barbatanas peitorais, tá? Temos barbatana anal, e aí vai uma série de classificações que a biologia faz hoje, né, das barbatanas dos peixes, e as escamas. Então esse é o modelo de peixe que poderia ser comido pelos israelitas. Os outros, nos rios ou nos mares, não poderiam ser comidos, tá? E vocês vão observar bem que esses outros peixes que não têm essas qualidades, essas características aí, se assemelham um pouquinho, né, à serpente. Então tem assim algumas serpentes que têm essas características aí. Tudo tranquilo, tem? A próxima pergunta: quantas aves que o Senhor disse que os filhos de Israel não as podiam comer? Inclusive um morcego, para que os israelitas os israelitas todas seriam abominações. Então você tem aqui uma quantidade de aves. Vamos ver se já tem outro conjunto de fotos aqui. Daqui a pouco vocês vão ver no finalzinho eu mostro algumas aves que são apresentadas aqui. E você tem, né, aqui: e das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso, aqui os urubus, o chofrango, que são as águias marinhas, e o milhano, açores e o abutre, falcões, tá? Segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, que é a coruja, e o cuco, e gaivotas. Aí, então, como eu falei para vocês, essa lista daí, algumas palavras, elas são, nas versões você vai ver variações, tá? E essas variações, elas são apresentadas aqui exatamente para você ter uma ideia de quais são esses animais. Na época, os israelitas sabiam precisamente quais eram esses animais. Inclusive, alguns deles nem eram ali animais muito daquele ambiente deles ali. Mas, por uma questão de posteriormente, vai haver comércio internacional e tudo mais, então vão sair de uma região para outra e vão vir coisas importadas e tal. Então eles já estavam com todas essas informações nas mãos. E nós temos o cuco, são as gaivotas, e o gavião, segundo a sua espécie. Alguns desses animais, dessas aves, algumas dessas aves, vocês sabem que elas têm hábitos alimentares que são hábitos alimentares, como por exemplo se alimentam de carniça,
né? Então o urubu, que é o mais conhecido por nós, né? Você lembra muito bem que gosta de uma carniça. E aquela carninha ele vai, bota ali para dentro e tudo mais. Daí, então, comer a carne dele significa que indiretamente você está envolvido com aquela carniça que ele comeu e ele está impuro, então aí vai causar problema ali. Você já viu o cachorro quando dá uma mexidinha ali, deita na carniça lá e faz aquela atrapalhada que ele faz? Já viu algum? Aí quando ele chega assim no nosso meio, como é que fica? Lembra? Já aconteceu isso? Vocês já viram? O cachorro chega, deitou na carniça e pronto, né, Fred? Ih, que cheiro terrível aquilo! Meu Deus, até agora estou sentindo o cheiro já. Lembrando do cheiro. Então, aquele cheiro que dá nojo. É exatamente evitar esse tipo de animais, esse tipo de aves que tem esses costumes de estraçalhar as suas presas, né? E comer esse tipo de coisas, eles estão aqui, são proibidos para os israelitas. E nós temos aqui também o bufo, que são os mochos, ele vai trazer uma fotinha deles daqui a pouquinho, o corvo marinho e a coruja, chamada ibis, a gralha, o cisne, pelicano, a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e, por fim, o morcego. O chinês adora, né? O chinês adora o morceguinho. O chinês adora, come tudo, viu? O chinês come tudo. Hein? Come tudo. Não sei o que eles não comem. Até ser humano eles comem também. Né? Sabia disso? Não são chineses, não, são os coreanos. Os coreanos lá também comem essas coisas. Bem, então a restrição aqui é feita exatamente com base nessa descrição. Essa lista era conhecida, obviamente, por todos os israelitas na época. Porém, ao longo dos tempos, nós ficamos sem ter uma precisão, né, para dizer com segurança quem eram esses animais. Então, o que chegou de consenso até hoje está aí. Tá? Mas isso, como hoje também não é um fator decisivo, né, hoje nós, por exemplo, não comemos. Quem come urubu, você já comeu urubu aí? Não tem certas aves aí que realmente não desce não. Não é? Não desce não. Mas vocês vão ver aqui no próprio Antigo Testamento, há uma quebra disso aí, né, em que Deus usa mecanismos que já vão contradizer a regra, quando, por exemplo, Elias é alimentado por quê? Corvos ou corvos? Não é? É abertas ou fechada? Hein? Corvos, né? Corvos. Você dá um plural aqui. Plural, corvos. Rapaz, ó, aprendeu, hein? Aurélio vem aqui já. Aurélio tira logo a dúvida. Então aqui abre. Povo, povos, corvo, corvos. Você sabia? Plural aqui, corvos. Tá vendo? Aurélio. Thank you, Aurélio, thank you. Então, esses animais aqui, né? Esses animais, aqui no caso, aqui são os animais que voam, as aves. Então, nós temos uma primeira categoria, temos uma segunda categoria, agora uma terceira categoria. E assim nós vamos prosseguindo aqui. São proibidos aos israelitas. Quais os hábitos dos insetos que o Senhor disse que os israelitas não poderiam comer e quais os que ele disse por seus nomes que eles podiam comer? Nem mandando vocês comem. Se vocês fossem israelitas, vocês iam comer um gafanhoto? E Helena, um filezinho de gafanhotos ou gafanhotos? Estou brincando agora. Aberto ou fechado? Né? Então, nós temos os versículos 20 ao 23. Todo réptil, o réptil que voa, que anda sobre 4 pés aqui, insetos, será
para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis, aí vem a especificação. A locusta, segundo a sua espécie, que é o grande gafanhoto, aquele que devora tudo, também juntou, tem várias espécies. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Que tal um almoço hoje, a gente fazer um pratinho de gafanhotos com mel? Só João Batista mesmo, né? E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Então essa pergunta 4, ela vai dar aqui um critério, porque eles podiam comer do gafanhoto, mas quem vai comer? Como, Marita? Um grilinho? Dá não, né, Sérgio? Dá? Hein? É melhor um pouquinho? Hein? Eu acho que o gafanhoto temperadinho com erva. Tanajura é bom, hein? Tanajura eu já comi. Tanajura é bom. Tanajura eu já comi. Nunca. Eu já comi farofa de tanajura. Nunca comeu? Já comeu? Não. Mas aqui o negócio é... Precisou ainda não. Não. É isso aí. A quinta pergunta: quais os répteis que Deus nomeou como imundos e o que poderia suceder ao que tocasse no cadáver deles? E até que hora a pessoa estaria imunda? Os versículos 24 ao 31, nós vamos ler aqui Vamos ler aqui 28 na versão NVI, por facilitar. Ok. Ok. Aí, então, esses versículos vão se associar aos anteriores, tá? Falando a respeito de todos aquilo que foi classificado como imundo, os animais, tá? Então, os animais da terra, os animais que voam e os que estão no mar. Versículo 24: por meio delas vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de alguma delas lavará as suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em 2 unhas. Então aqui, todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em 2, e que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles, o que vai acontecer? Será imundo. Então o animal é morto, está imundo, e quem toca se torna imundo. Tá? Israel vai ter sempre na mente essa concepção do puro e do impuro, do santo e do profano. E isso vai estar em consonância com aquilo que nós lemos no capítulo anterior. E que Deus falou em relação aos sacerdotes. Que eles tinham que ter um critério para discernir entre o santo e o profano. Como é que é? Vê aí, capítulo 10. Qualquer que tocar neles será imundo, ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés, aqui é a descrição dos anteriores,
são impuros para vocês. Todo que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará as suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês. Aí vem aqui os animais, eu botei aqui até uma lista comparativa para vocês verem uma versão e outra. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, aqui é citado como o cágado, segundo a sua espécie, a lagartixa, não é a sílaba tônica, não é a sílaba, é proparoxítona, viu? Proparoxítona. Ninguém entendeu, deu para entender, se for ler, se o pregador for ler e não souber ler, né? Não souber que o acento distintivo ele vai fazer uma besteira na hora da pregação. Então preste atenção. Foi exatamente, deixa eu ver aqui. Acho que foi por isso que a NVI até mudou aqui, colocou uma forma diferente para evitar esses problemas. O pessoal fala parábola, parabola, essas coisas, então errou a tonicidade aqui, dá um problema sério. A lagartixa e o lagarto pintado, o lagarto, de um modo geral, o lagarto da areia e o camaleão, de todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. Então vejam bem que aqui o contato com esses animais mortos faz com que aquele que entre em contato com eles se torne impuro. Ele tem que se lavar e ir até a tarde para poder a purificação dele. Esse é um ritual, né, para que ele fique a partir daquele momento, do final do dia, né, que o dia termina ali às 18 horas, aí começa já o novo dia. Então aí inicia o novo dia, aí então está purificado. Tá? Está purificado. Mas a intenção aqui, vocês vão observando bem que esta regra foi quebrada aí de alguma forma. Por exemplo, o cadáver humano também fazia com que a pessoa que entrasse em contato com ele ficasse impura. Não é isso? Inclusive, os sacerdotes tinham que ter bastante precaução em relação a isso. Aí eu pergunto para vocês, mas isso, mostre no Antigo Testamento como essa regra foi quebrada por alguém. Eliseu? Eliseu? Foi Elias? Elias ou Eliseu? Eliseu? Ou Elias? Foi Elias, hein? Vejam bem. Vamos lá. O que subiu. Não, mas teve um episódio do Elias, da viúva, a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta. O de Eliseu também fez a mesma coisa? Mesmo processo? Veio de Elias, eu acho que de Elias, mas vamos ver. Há tanto tempo que eu não li essa história, faz uma semana. A viúva de Sarepta, acho que é 10, capítulo 10, vamos ver aqui. Segundo livro dos Reis. Um acha Elias, outro acha Eliseu. Sunamita? A Sunamita foi Eliseu. Agora tinha uma outra viúva, Sarepta, acho que era Sarepta de Sidom. Eu acho que eu estou confundindo as coisas. Vamos lá. Acho que não foi Sarepta, não. Vamos ver aqui para ver. Lembra do episódio da Sarepta? Tenho certeza que foi Elias. A viúva de Sarepta.
Minha memória não está tão ruim assim. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. A viúva de Sarepta. Então aqui, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Então aqui Elias está em contato com um cadáver, com um morto. Então ele se ia se tornar impuro. Só que o que acontece com aquele que está numa relação com Deus, tal que, em vez de se tornar impuro, o que ele faz? Ele pega o impuro, que é o cadáver, e torna novamente a vida. Aí a vida entra no menino e ele volta a ser puro. Então esse contato que ele tem ali não se contamina, ao contrário. Ele vai e ele transmuta essa condição numa outra condição, que é a condição de vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E tomou Elias o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Tá. Qual é o episódio que vocês lembraram aí de Eliseu? Da Sulamita? Como é que foi? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou nele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, mesmo o modus operandi lá do profeta Elias. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Então vocês veem aqui que há uma quebra da regra. Os sacerdotes não podiam entrar em contato com os mortos, muito menos os profetas. Aqui vocês veem que há uma quebra desta regra. E aí vocês vão ver também Jesus quebrando essas regras no Novo Testamento. Então aqui já é um prenúncio, esses dois feitos aqui já é um prenúncio, né, do que vai acontecer na nova aliança. Tá? Então Deus já está dando aqui uma sinalização. Qual a sinalização também que Deus dá em relação à questão da descontinuidade dos sacrifícios? Aleph. Lembra? Salmos 51. Davi diz uma coisa ali naquele salmo, no Salmo 51, que é quem está vivendo dentro da velha aliança, e com aqueles parâmetros estabelecidos ali, e mantém essa concepção de sacrifício sendo algo tão imprescindível. E Davi vai e faz uma relativização aí que é tremenda, no Salmo 51. Acharam aí? Porque se não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Se não comprases em sacrifícios. Davi está vendo o quê? Ele está vendo por uma perspectiva profética até. E sabendo que Deus, mas se Deus ordenou o sacrifício, como é que ele não se agrada do sacrifício? Deus ordenou que não podia tocar em cadáver, como é que agora o profeta deita em cima do cadáver, bota a boca
sobre a boca de um cadáver, os olhos sobre os olhos do cadáver, a mão sobre as mãos de um cadáver. Percebem bem? Então, é exatamente isso aí. E o versículo seguinte vai... Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, não desprezarás. Aí ele define o que é de fato, qual é o sacrifício que realmente agrada a Deus. Não são os animais mortos, mas o sacrifício, ele na realidade que Deus agrada, ele está onde? Aqui dentro, no interior de cada um. E não é o que Jesus vai ensinar mais à frente? Então vocês já estão pegando, né, o Antigo Testamento está deixando simplesmente sinais no caminho para mostrar o que vai ser descontinuado e o que vai continuar. E mostrando o quê? O que é a essência de fato da vontade de Deus e o que não é. O que os homens transformam naquilo que é perene e Deus diz que é efêmero e temporário. Tá? Então essas regras aqui, elas são temporárias e vocês vão ver que o próprio Deus, usando o profeta, vai quebrando essa regra. Ok? Está dando para entender tudo direitinho? Gafanhotos ou gafanhotos? Estou aí. Aberta ou fechada a sílaba? Não, a tonicidade, né? Ok, então vamos aqui à próxima pergunta. De certa forma, o que vocês vão observar? Vocês vão observar que este status de pureza dos judeus pode ser quebrado. Pode acontecer de ele ser quebrado. Isso vai servir de uma metáfora lá para Judas. Mais à frente, Judas vai dizer que tesouro. Não é o Judas Iscariote, não. É o outro. O irmão de Jesus. Tá? Ou seja, que o pecado tem assim como você tem que o ázimo representa a pureza e o fermento representa o pecado, da mesma forma, o puro e o impuro aqui está tudo a ver com pureza moral e impureza moral. Tá? E isso vai ser resgatado lá na frente com Jesus. O que é mais importante e o que de fato fica para trás. Né? Para que isso aqui está apontando? Então Jesus vai resgatar isso mais à frente. Vejamos aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta é: os animais citados por Deus como imundos, depois de mortos, se alguma coisa deles caísse sobre algum objeto, o que deveria fazer? Se deveria fazer para ser limpo esse objeto? Versículos 32 ao 35. E tudo aquilo que deles cair alguma coisa, tudo aquilo que sobre o que deles cair alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Então caía sobre ele, então sujava, tinha que lavar e esperar até virar o dia. Tá? Era o critério utilizado aqui. Todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Então aqui, pega uma cerâmica aí, quando caísse lá, tinha que fazer o quê? Que estivesse dentro, alguma coisa que caísse, estava imundo, e o vaso teria que quebrar. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo. Toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. E o forno e o vaso de barro serão quebrados. Que prejuízo. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Os versículos
36. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se o seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta semente será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. Então aqui são alguns critérios que são utilizados para os israelitas terem toda uma forma de vida que vai ser totalmente diferente da forma de vida dos gentios. Tá? Aqui você percebe que esta poluição temporária, ela ocorre, né, e ela deixa um espaço para que haja uma transitoriedade para um sistema melhor. Então tudo aqui é temporário. Né? Mesmo essa purificação que acontece, ela acontece até que aconteça a próxima, não é isso? Então isso é um ciclo indefinido. Isso acontece também nos sacrifícios, os sacrifícios de bodes. Aí a pessoa peca, vai e oferece lá um sacrifício, um cordeiro, e daqui a pouco ele tem que oferecer de novo, e tem que oferecer de novo, e pecou, tem que oferecer de novo, e fica um ato contínuo. E o escritor aos Hebreus vai dizer o quê? Que sangue de bezerros, de bode, de carneiros, de cordeiros, não podem de fato tirar pecados. Então esses pecados, na realidade, eles estavam retidos até a vinda do verdadeiro sacrifício, do perfeito sacrifício do Senhor Jesus. Tá? De modo que agora nós percebemos que nós estamos num sistema em que o antigo sistema estava apontando e mostrando que a transitoriedade e o acesso limitado à presença mesma de Deus ocorre com duas figuras que a gente pode usar. Uma que aconteceu na expulsão do Éden e a que acontece dentro do Santo dos Santos. A presença mesma de Deus e o acesso à árvore da vida foi impedido através de quê? O que foi colocado lá para poder o homem não voltar mais ao lugar onde estava? Mas tinham os querubins lá guardando, né? E o que acontece no Santo dos Santos? O que é colocado como símbolo de guarda mesmo da presença de Deus? Quer ver lá, os querubins estão ali, protegendo. Quem tem acesso ali? Só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Acesso restrito, limitado. Observa bem que nós estamos então lidando com, e na porta mesmo, né, nas cortinas mesmo para indicar o santo, a entrada do Santo dos Santos, também tinha as figuras dos querubins lá. Vocês lembram que nós vimos? Mostrei para vocês. Né? Então, o que ocorre? Mostrando que havia um acesso, mas um acesso restrito. Né? Acesso à presença mesma de Deus, ele só podia entrar uma vez ao ano, e assim mesmo, né, era limitado a uma única pessoa. O que vai acontecer na nova aliança? Nós passamos a ter um acesso irrestrito. Tá? Irrestrito à presença de Deus. Tá? Temos um acesso irrestrito. A ponto de o próprio Deus, presença, o próprio Deus vir habitar em nós. E nós nos tornarmos templo do Espírito Santo de Deus. E por conseguinte sacerdotes. E por conseguinte, né, uma nação sacerdotal que hoje tem acesso irrestrito e ilimitado, não uma vez só por ano, à presença de Deus, mas continuamente, 24/7. Então os privilégios do Novo Testamento são superiores aos privilégios dos crentes do Antigo Testamento, dos crentes da igreja do Antigo Testamento. Tá? Então é bom que a gente vai fazendo essas análises que estão na linha de enfoque Steingerung, né? Do menor para o maior. Tipo aponta para algo que é maior, o antítipo. O antítipo sempre é maior do que o tipo. Então nós vamos ver que isso aqui
essas proibições temporais, essa situação que contrasta com o que de fato vai ser dado à igreja, a santidade pela habitação do Espírito Santo. Tá? Então isso aí é muito superior àquele status que eles tinham de uma pureza, mas que não era uma pureza intrínseca, do interior. Era algo objetivo. Quebrava por um simples toque num cadáver. Isso não quebrou a santidade de Elias, quebrou? Naquela situação ele orou e Deus atendeu a sua oração. E ele não ficou contaminado por causa do contato com um cadáver, nem Eliseu. Tá? Uma pergunta. O senhor falou sobre... Lembrei de uma coisa boa aqui. Sobre os pecados que ficaram retidos. Na antiga economia. Mas, embora esses pecados ficaram retidos, mas os que morreram antes da revelação do Senhor Jesus, eles morreram justificados. Pela fé. Pela fé. Aí quando o Senhor se revelou e toda a obra da salvação foi apresentada, a morte, a consumação e a ressurreição, então aí aqueles pecados estavam retidos, aí passaram... Foram ali desfechados sobre o Filho de Deus. Né? Com efeito retroativo. Com efeito retroativo. A lei não pode retroagir para prejudicar, só para favorecer. Tem um princípio, né? É direito que diz isso. Tá, o que eu lembrei foi o seguinte: o que aconteceu com aqueles homens que caíram sobre os ossos do cadáver de Eliseu? Quando caiu gente dentro do buraco. Teve vida, né? Lembram? Caíram lá e reviveram. Então você observa bem que até o cadáver do profeta Eliseu tinha virtude e santidade, não estava imundo, estava puro e fazendo proezas ainda, até depois de morto, fazendo sinais e proezas. Ok? Deu para captar bem? Então isso vai ser continuado, você vai perceber que você pode colocar aí uma relação, pureza, impureza, pureza, e isso contrastando com a real santidade, que é o estado que de fato isso tudo aí está apontando para um estado em que nós estaríamos numa relação de total santidade na presença do nosso Deus. Próxima pergunta. Um animal que se podia comer se estivesse morto, não se poderia lhe tocar se alguém lhe tocasse. O que esse alguém teria de fazer para ficar limpo? Que morresse de morte natural. Tem um animal que morresse de morte natural, o que aconteceria? E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, puros, não, os limpos, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Então morreu um boi, uma ovelha, aí tem que enterrar. Então, mas quem tocasse no cadáver tinha que passar por esse ritual e estaria imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver, aconteceria, morreu lá, acaba de fazer o serviço aí, acabou de morrer lá, vamos dar um jeito aí, vai lá, tira, sangra, aí, vamos lá, manda na panela. Vai ser, quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes, é isso que está querendo dizer, né? Você come sempre o cadáver, você tomou um cadáver. Ontem eu vi os cadáveres ali dentro da panela, ontem. Eu vi no cemitério ali, tá? Os cadáveres estavam na panela. E aí tira um tira-gosto assim gostoso, viu? Muito bom. A gente não usa essa linguagem dramática, né? A gente usa uma linguagem mais eufemística, né? Eufemística. Não usamos a linguagem crua e nua. Não é, professor James? Nós estamos assim bem eufemísticos. Inclusive a gente não se assusta quando chega lá no mercado, vê um monte de cadáveres lá, né? De frango, de peru, né? De peixes. Sim, Luciano. Quando o Senhor Jesus ele
Bíblia fala que os sepulcros se abriram, né? E muitos que estavam mortos ressuscitaram. Ou seja, embora o corpo do mestre não tocou sobre aqueles, porém a morte dele trouxe vida aos que já estavam mortos e sepultados. Exatamente. Enquanto um cadáver ele trazia impureza ao ser humano, a morte de Cristo, do contrário, trouxe pureza para os eleitos. Isso para o sepultado. E nós éramos cadáveres ambulantes, né? Hoje a linguagem está bem dramática, né? Nós éramos cadáveres ambulantes. Jesus falou, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Então, um monte de cadáveres. Só saltamos a vida. Paulo diz, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas os arminianos pensam que os mortos desses mortos têm vida, viu? Eles pensam que esses mortos têm vida e podem fazer alguma coisa por si mesmos. Estávamos mortos em delitos e pecados. Também diz aqui, quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. É o sepultamento do cadáver, do animalzinho. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tá. A última pergunta, como os israelitas deviam agir para com todos os animais que arrastam, para que não se tornarem imundos? E por que deles não se podiam comer nem tocar? E aí vem o fechamento da nossa lição. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés ou que tem mais pés entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contaminareis, para não seres imundos por eles, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, o que Deus coloca como ponto alto para exigir que o povo seja santo? Eu sou o Senhor. E o que está aqui na versão, vamos lá, no Logos, versículo 44. Versículo 44. Vamos pegar a revista aí atualizada. Revista aí atualizada. E aqui o que vocês vão perceber? Tá? Eu sou o Senhor. O que está aqui sob tetragrama. Eu sou Javé. Trazendo aí para aportuguesando. Yahvé, Javé. E Jesus. Então, nós temos aqui. Então, ele coloca como esse Deus. E ele, obviamente, vai invocar o que aqui? Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. E sereis santos. Tem o Ispael aqui, ó. Vehit Kadishtem. Vehit Kadishtem. Sereis guardados, santificados, ou preservados em santificação. É o Ispael aqui. E diz, porque eu sou santo. Então, o povo vai ser Kedoshim, porque Yahvé é Kadosh. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor. Novamente, a reafirmação. Ali, que ani,
Yahvé, tá? Então, eu sou o Senhor. Então, eu sou o Yahvé. Vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, esses critérios todos que foram colocados para a nação de Israel, vai fazê-los ser separados das nações. Eles vão ser um povo com costumes, com hábitos alimentares distintos dos hábitos das nações gentílicas. Tá? E isso faz com que eles, né, sejam um povo peculiar a Deus dentro da relação que eles estão agora, né, aliançados com o Senhor. A partir do momento que Deus estabelece essas normas para eles precisam, para manter esta relação com Deus, observar essas normas. Tá? E isso foi o grande problema dos judeus cristãos no tempo primitivo. Depois de séculos observando isso, como é que eles poderiam abandonar isso assim de uma hora para outra? Tá? Então esse foi o grande problema. E diz: esta é a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente. De toda alma vivente, Nefesh Hayah, aqui, Nefesh Hayah, alma vivente que se move, né, lá, Romeset, né, Romeset, que se move, Romeset, nas águas, Bashamayim. E de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. E aí termina com o verbo comer. Depois, lá no Novo Testamento, você vai ver que o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim muda tudo. Muda tudo. Fazendo assim os apontamentos finais aqui, com base no Gordon Vernon, a gente encerra a nossa lição fazendo esses apontamentos. Gordon Vernon, onde é que está aqui? Essas leis alimentares do Novo Testamento, as leis levíticas relativas à comida, causaram uma das grandes controvérsias na igreja do Novo Testamento. E encontramos referências a elas pela maioria dos escritores do Novo Testamento. A polêmica se deve a dois fatores. Quais? Primeiro, a observância dessas leis se tornou a marca do judeu fiel. Sua abstinência de certos alimentos e de sua adesão a vários rituais os distinguiam dos gentios. Então, o gentio não estava nem aí para esses tipos de regulamentações. Então, isso fazia com que eles se distinguiam. Como resultado da dispersão dos judeus pelo mundo antigo e da incorporação da Judéia em impérios estrangeiros, os judeus se tornaram agudamente cientes desta sua distinção. Uma distinção que era enfocada e expressa nas suas leis alimentares. Dei um exemplo disso no Império Babilônico. Você vai ver que nem todos os judeus foram fiéis às suas leis. Mas tivemos alguns exemplos lá. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, olha, nós não vamos comer dessa comida real. Até porque a comida lá era sacrificada aos deuses e o modo de fazer não era um modo kosher, né? Era um modo que eles não era alimento puro e feito de uma forma pura, conforme as prescrições da lei de Deus. Aqueles em contato diário com os gentios eram continuamente lembrados das diferenças e, não menos importante, que Israel era o povo escolhido de Deus e uma nação santa. Daí, enquanto eles estão vivendo dentro do ambiente gentílico e vendo os gentios, por conta das suas práticas gentílicas, né, como inferiores a eles, isso vai ser para eles um fator positivo ou negativo com a vinda do novo pacto? Vai ajudar ou atrapalhá-los? Como aceitar esses gentios na igreja sem judaizá-los?
Isso aí, eles ficaram nesse convívio, isso criou um obstáculo ou um incentivo, uma forma de facilitar? Se tornou um obstáculo, porque os judeus se viam superiores aos gentios. Eles tinham um pacto, eles tinham uma aliança, eles tinham a palavra, a vontade revelada de Deus. Então eles eram uma nação que, do ponto de vista formal, eles estavam bem. E os gentios eram o resto, eles eram os impuros. Daí o que acontece? Essa consciência de que eles eram os santos e os gentios eram os profanos, foi claramente, por exemplo, demonstrada no fariseu e no publicano, quando entraram para orar no templo. Como é que foi o episódio? Quem lembra? O fariseu se justificou, e ainda acusou os outros. Eu faço, eu ajo. Não sou como este publicano aqui, ó. Aí, embora eles fossem ali, talvez, israelitas, porém, olha a distinção, ali a distinção, aí eles eram a elite da espiritualidade. Então, a elite espiritual da época. E aí, por conseguinte, o que faz? Hein? O que faz? Faz com que eles tenham esse entrave. E quem sai justificado dali? O publicano. Então, isso aí é uma quebra de paradigma ou não é? É uma quebra de paradigma. Jesus vem quebrando paradigmas e isso vai fazendo com que eles se escandalizem. Quando Jesus come com pecadores, quando uma mulher impura, né, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Se esse homem soubesse quem é essa mulher pecadora aí, era uma pecadora, se ele soubesse mesmo, se ele fosse profeta mesmo, ia saber que essa mulher aí, o modo como eles viam. Percebe? Isso tudo vem de longos séculos nessa visão. Eles são os puros e os gentios são os impuros. A Amanda foi a única sobrevivente aqui das Varoas, né? Hein? Nessa ideia de que os israelitas eles tinham uma visão de que eu sou o povo escolhido, eu sou o puro, eu tenho a lei, eu sou o povo de Deus. Existe uma ideia aí inclusa de que Deus, na sua onisciência, ele já sabia que o povo escolhido iria rejeitar ali o seu filho. Existe uma ideia ali de que existe a soberania de Deus agindo nessa situação e de que Deus já tinha predestinado tudo isso, tudo que aconteceria diante. Com certeza, inclusive ele deu todo o cenário histórico, foi montado por ele. A história não acontece ao acaso. Todo o cenário histórico acontece porque Deus está no controle de tudo. Ele não somente acompanha a história e aprende com ela, como diz os obediências, né? Como diz o teísmo aberto. Não, ao contrário, ele define tudo. E esse foi um dos grandes entraves para eles. Eles são aqueles que Jesus qualificou como os sábios e entendidos, e os outros humildes que se puseram a ouvir foram chamados para serem os pequeninos. Revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos sábios e entendidos. Então, se tem um agente aí, acho que agora é respondida. Foi Deus que fez isso. Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então foi. Tem uma ação positiva de Deus aí. Não só passiva, mas positiva. Ok? A segunda razão, isso aí atrapalhou muito o pensamento judaico. A segunda razão para a controvérsia foi a insistência de nosso Senhor de que as leis alimentares não importavam realmente. E a decisão apostólica de que não precisavam ser observadas a menos que ofereça os escrúpulos dos mais fracos. Isso vai ser visto em Romanos capítulo 15. Tá? Então, Mateus capítulo 15, versículo 10 ao 20, e Marcos 7, do 14 ao 23, por exemplo, faz parte daquele sermão em que Jesus diz, no finalzinho, tudo que entra, né? Ele diz que, aí vai reiterar aquilo que nós falamos aqui antes, acerca do que qual é a religião, o que Deus de fato queria com sacrifício. Não era o sacrifício para Deus, é um coração
quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeitaria. E olha aqui, ele disse que era mais importante ter um coração puro do que lavar as mãos antes das refeições, ou às refeições. Tudo o que entra pela boca vai para o estômago e assim passa, ou seja, sai. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, o assassinato, adultério, fornicação, roubo, falso testemunho, calúnia. Isso é o que contamina o homem. Então, o homem que tem o interior desse jeito, aí vem a ênfase do Novo Testamento em uma regeneração, em uma transformação, em um novo nascimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino dos céus. Tem que passar por essa transformação. O que adianta? Está com a mão limpinha, mas o coração está cheio disso aqui. Então Jesus está mostrando, relativizando esse aspecto e descontinuando essas regras alimentares e ao mesmo tempo fazendo o quê? Enfatizando a necessidade de uma pureza no interior, no coração. Então tem que ter pensamentos puros, bons pensamentos, nada de assassinato, nada de adultério, nada de fornicação, falso testemunho, calúnia e etc. Porque é isso que contamina o homem. E não, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E outra coisa que é importante, aqui nós estamos vendo que Jesus estava anulando essa distinção entre os animais. Um outro episódio que a gente vai perceber que acontece com Pedro. O que ele vê? Na sua visão, ele vê o quê? Deus mostrou que nenhum homem era comum ou imundo. Mas como é que Deus mostrou para ele? O que ele viu? Ele viu um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e diz aqui: contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Tá? Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis, e o que está dizendo? E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele responde o quê? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro estava aqui na visão, estava fazendo o quê? Se referindo a Levítico 11 ou Deuteronômio 14. As leis do Antigo Testamento. E aí, mas isso aqui, essa visão, ela não tinha o objetivo apenas de se reportar aquelas leis dietéticas do Antigo Testamento. Tinha um aspecto mais amplo aí, que aí é que nos dá a interpretação do que, de fato, aquilo estava apontando. Olha aqui, olha. E diz aqui: mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí, como Pedro tem a visão, interpreta isso na hora que chegam os homens da parte de Cornélio. Vocês mesmos sabem que como é ilegal para um judeu se associar ou visitar qualquer pessoa de outra nação. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Então, o que era praxe nessa época, agora nós estamos vendo o que? Desmoronar. Jesus já tinha dito isso e agora os apóstolos vão confirmar isso, ratificar. O que é impressionante sobre a narrativa, do nosso ponto de vista, é a maneira como Pedro relaciona a visão, abolindo a distinção entre os animais limpos e impuros, com a distinção entre homens limpos e impuros. Tá? Então, como eu falei a princípio, aquelas leis até que estavam mostrando algo que iria ser um paradigma a ser derrubado com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transforma todos, dá possibilidade a todos de todas as nações, povos e línguas e raças e tribos a serem participantes desse novo processo de relacionamento com Deus. É o novo pacto, é a nova aliança.
Tá? Não vai tornar, ao contrário, vai fazer com que, e para provar que eles estavam limpos, o que Jesus fez ali? O que Deus fez naquele momento em que Pedro está pregando para os gentios? Batismo no Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ele recebeu, os gentios também receberam, então eles não são imundos. Acabou essa distinção. E essa distinção aqui então tem um aspecto duplo. A distinção literal da visão indicava os gentios, que seriam incluídos também e passíveis de participar das mesmas bênçãos. Vai Efésios 3, que o apóstolo Paulo vai dizer isso. Fez com que gentios e judeus pudessem participar do mesmo corpo e participantes das mesmas promessas. Volta ao pacto abraâmico. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, ela causa essa mudança. O Conselho de Jerusalém também faz com que exigir dos crentes apenas que eles se abstivessem de quê? Das contaminações dos ídolos, da impureza moral, tá? E do que é estrangulado e do sangue. Então, carne sufocada, eles tinham que evitar o do sangue. Tá? Em outras palavras, a exigência da circuncisão e a distinção entre animais limpos e impuros foram abolidas. Tá? O importante disso tudo aqui é que agora essas leis que distinguiam Israel das outras nações foram postas de lado. Já não tem mais um fator que agora distingue a igreja das nações, né, que não pertencem a essa nova nação de Deus. Mas o que vai fazer com que haja essa distinção é o nosso caráter, o nosso interior, que vai ser mostrar para eles de quem nós somos filhos. Para que os homens vejam que as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas não lavar as mãos, não comer um animal que era considerado impuro, mas o caráter, o relacionamento, o modo de viver, o modo como nós nos relacionamos com os que estão de fora e com os que estão de dentro, os domésticos da fé, é isso que vai fazer a diferença e não o que se come, nem lavar as mãos. E isso foi chocante para a igreja no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando pega essa transição, acharam aí Romanos 14? Hein? 14, né? Se seu irmão está sendo ferido por aquilo que você come, você não estará mais caminhando em amor. Ou seja, nessa transição em que os gentios estavam agora na igreja, gentios, regra alimentar dos gentios? 0. Regra alimentar dos judeus? Enorme regra. Aí o que acontece? Como é que esses dois grupos vão se relacionar? Hein, Leila? O judeu chega na casa do gentio e o gentio tem um porquinho assado. Quando ele sabe que vai um irmão judeu visitar, o que ele vai fazer? Bem, para não escandalizar o meu irmão, que ainda não está liberto, né, é fraco, como diz o apóstolo Paulo, né? Então não vou fazer deixa o porquinho guardado aí, e quando ele sair a gente come. Né? Eu vou fazer um legumezinho para ele e tudo mais. O apóstolo Paulo vai dizendo aqui, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Não precisa ter briga. Porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. Então, vegano aí é fraco, viu? Não é forte não, é fraco. E diz mais, deixa eu botar aqui o texto para vocês irem acompanhando, para ninguém dormir. E o mocinho está pronto ali embaixo, aguardando a gente. Vou aqui Romanos 14. Esse texto é fundamental, porque ele estabelece um modo de na igreja que está trabalhando num modo de transição. Né? Essa transição ela ocorre. Essa transição ocorre, é necessária porque você tem uma igreja que agora ainda tem gentios e judeus. Depois se tornou a maioria gentílica. Hoje não tem mais problema de alguém ficar aí preocupado que vai comer um porquinho, um peixe se vai matando, sei lá o quê. Né? Hoje não tem mais essas regras. E aí o que acontece? Não tem mais problema. Esse problema não existe mais entre nós. Somos todos gentios, não judeus. Mas naquele momento específico da história, vocês vão perceber que esse problema era um problema patente. Então tinha que ser contornado. Como contornar esse problema?
Como eles iam contornar esse problema? Então o apóstolo dá umas regras, e essas regras elas são fundamentais para que não houvesse uma divisão dentro do corpo. Tá? Para que não houvesse uma divisão. Então diz ele aqui, ó, quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou não, isso aqui é uma... Vamos pegar a versão melhor aqui. Ok, fica mais fácil. E o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. O apóstolo Paulo aqui não estabelece algo proibindo, porque vem esses novos crentes do judaísmo, então ele vem com essas práticas. Então, para não haver conflito, ele faz aqui uma terceira margem do rio, né, para que houvesse uma comunhão pacífica entre eles. Então, isso aqui são princípios que agora praticamente não tem muita dificuldade, não. E diz, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor dos mortos, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então o irmão judeu vai visitar a sua casa, você vai chegar e esperar com aquele pernil lá, né, cheiroso, gostoso para ele vai se escandalizar. Então aí eles tinham que fazer essa média, fazer um pratinho de legumes, de verduras, para poder não haver briga e não haver contenda e ferir a consciência do irmão. Até ele se fortalecer e saber que o porquinho não é tão ruim assim. Uma delícia, né? Ele não sabe, está perdendo. E diz, eu sei e estou certo, pronto, olha como que fez o apóstolo, eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Tá? E diz, a não ser para aquele que a tem por imunda. Tá? Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contriste teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então você tem que se privar, né? Você tem que se privar, né? Você tem que se privar de algumas coisas. Isso aqui está falando para a igreja desse tempo, né? Para poder manter o irmãozinho na fé. Você chega lá, vê aquele pernil assado, ele se escandaliza. Faz igual, eu lembro da história que eu li essa semana, de um irmão que se converteu e a igreja tinha essas regras dietéticas ali, alimentares judaicas. E ele era um fazendeiro, vendia porcos e fez aquele almoço para toda a igreja. Aí o pastor chegou lá, viu aquele monte de porquinho, viu os porquinhos tudo assado lá, aquela prato para todo lado, e aí perguntou, não, já leu aquelas regras de
de impuro, de não puro, de puro, de impuro, na Bíblia, já aprendeu isso? Eu falei, sim, pastor, tanto é que eu esfreguei bastante esses porcos. Toda a cabeça dele não tinha nada daquilo. Com certeza saiu daquele vídeo, com certeza. Não é? Mas é exatamente isso aí. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto segue a Cristo é agradável a Deus e aceita os homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come pela fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Pronto, Paulo fecha a questão desse modo. Então, a nossa lição de hoje, eu acho que foi muito proveitosa. Nós tivemos a condição de ver, né, que as dietas alimentares do Antigo Testamento já não são válidas para a igreja no Novo Testamento. Nós, né, entretanto, nós ficamos muito cientes que agora a distinção que é feita entre nós e o mundo está no homem interior. Esse que tem que ser descoberto diante das pessoas para verem que nós, não as regras externas, um caráter interno transformado, uma vida transformada, que não tem aquelas más características que os religiosos da época tinham, né, que iam matar a mulher que foi pega no ato adulterando. Eles estavam perpetrando um assassinato, na realidade, porque não trouxeram um homem com quem ela adulterou. Se ela foi pega no próprio ato adulterando, cadê o homem? Então a intenção era prejudicar a mulher. E o homem, se não pode dizer de repente, quem sabe no escriba ou no saldo seu, então alivia a barra dele. Aí mostra-nos aqui que nós temos que ter todo esse aspecto do homem interior exposto àqueles que estão ao nosso redor. Esse agora é o distintivo do novo Israel, do Israel de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E obrigado pela paciência de vocês e vamos ao nosso almoço. ויקרא, פרק י"א. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם. דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה. את הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס, טמא הוא לכם. ואת השפן כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס, טמא הוא לכם. ואת הארנבת כי מעלת גרה היא, ופרסה לא הפריסה, טמאה היא לכם. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה, והוא גרה לא ייגר, טמא הוא לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לו סנפיר וקסקסת, במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם, ושקץ יהיו לכם. מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקץ הוא לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו, שקץ הם. את הנשר ואת הפרס, ואת האוזנייה, ואת הדאה, ואת האיה למינה,
את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למיניהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת האטלף. כל שרץ העוף, ההולך על 4, שקץ הוא לכם. אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על 4, אשר לא כרעיים ממעל לרגליו לנטר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וכל שרץ העוף, אשר לו 4 רגליים, שקץ הוא לכם. ולאלה תטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. לכל הבהמה, אשר היא מפרסת פרסה, ושסה איננה שוסעת, וגירה איננה מעלה, טמאים הם לכם. כל הנוגע בהם יטמא. וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על 4, טמאים הם לכם. כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. והנושא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. טמאים המה לכם. וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר, והצב למיניהו, והענקה, והכוח, והלטאה, והחומת, והתנשמת. אלה הטמאים לכם בכל השרץ. כל הנוגע בהם במותם, יטמא עד הערב. וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, יטמא. מכל כלי עץ, או בגד, או עור, או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא, וטמא עד הערב, וטהר. וכל כלי חרס, אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, ואותו תשבורו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, יטמא. וכל אשר ייפול מנבלתם עליו, יטמא. תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם, וטמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמא. וכי ייפול מנבלתם על כל זרוע אשר יזרע, טהור הוא. וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב, והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב, והנושא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא, לא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על 4, עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום, כי שקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני, המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל.